Olá, bem-vindos. A gente chega à aula final desse apanhado, desse estudo teórico sobre os chakras. A gente vai falar do último chakra, do sétimo chakra agora. A gente recapitula um pouco das aulas anteriores, onde a gente observou vários elementos de cada chakra especificamente. E nesse último chakra a gente vai observar que é o transbordamento, né? O sétimo chakra, a morada dele é aqui no topo da nossa cabeça. Então ele vai representar esse transbordamento, né? A gente observa que enquanto praticantes de yoga, a gente tem um conceito que a gente chama de gunas. A gente já estudou isso em algumas aulas. Por exemplo, na aula de Samkhya, né, que são as escolas filosóficas, a gente tratou bastante disso. E a gente tratou também com um pouco mais de profundidade no Yoga Sutras de Patanjali. Então, se você está vendo essa aula, né, ou está seguindo esse caminhar do estudo dos chakras, é um alerta para que você se antene, porque tem mais coisas que a gente estudou. E, por exemplo, se você nunca ouviu falar em gunas, né, mesmo sendo um praticante de yoga de estúdio tradicional, é uma coisa importantíssima para a gente redimensionar a nossa prática, porque os gunas são as nossas manifestações da natureza. Então existe a Prakriti, que é essa natureza externa, a natureza material, onde existe uma essência dentro dessa Prakriti, né? E essa essência dessa Prakriti é onde a gente tem essa busca, né? Essa busca enquanto praticantes de yoga, enquanto praticantes de meditação, a gente sempre vai buscar a essência das coisas, mas a gente observa as coisas externas, né? No caso a Prakriti, que é a natureza, para que esse elementar, essa essência seja observada. Então, cada vez a gente vai se sutilizando mais. E quando a gente abre o sétimo chakra, seria o ápice, né? Seria aquele momento onde a gente transborda, a gente quebra a Matrix, vamos dizer assim, né? A gente sai da casca e vai para a essência. E aí, quando a gente equilibra esses pontos energéticos e se relaciona bem com eles, a gente não vai estar mais apegado tanto à matéria e vai estar buscando esse elemento sutil, vai estar buscando sempre abrir o véu de Maya, né? Abrir o véu da ilusão. Aí são aspectos que são pertinentes à nossa prática. Por exemplo, como eu falei para vocês ali da Prakriti, da natureza, e os gunas são aquelas manifestações que existem dentro da gente. Por exemplo, tamas, né, que é a estabilidade ou a preguiça quando está em desequilíbrio, rajas. A gente estudou isso com mais profundidade, como eu falei para vocês, né, o sattva, que é o guna áureo, que é o do equilíbrio, o rajas, que é da atividade, quando o desequilíbrio vira ansiedade. Então esses gunas aqui nesse momento é o nirguna, a gente consegue transcender isso, a gente consegue ver que isso sim é a maneira da natureza se manifestar, mas existe uma essência dentro da natureza e a gente consegue perceber essa essência através da nossa sutilização, da nossa espiritualização. E aí esse sétimo chakra seria isso, seria a gente transbordar essas manifestações, chegar do sutil. Lembra que a gente estudou que o processo no processo de criação a gente viu que existiu uma densificação das coisas? Então isso está densificado na natureza externa e está densificado na natureza interna. E nesse momento, quando a gente está no elemento mais sutil, né, o elemento que transborda o prana dentro da gente, a gente está tentando entrar em contato com aquilo que é mais sutil, aquilo que é mais essencial, que é mais espiritual. E essa, em essência, é o resumo da nossa aula de hoje. O que a gente vai ver agora são apenas as características, a gente vai pontuar uma a uma, mas o que a gente viu mesmo, esse caminhar, essa escada de aprendizagem, a gente viu esses chakras que têm respaldos psicológicos, físicos, desequilíbrios, né, observação contemplativa. Nesse é o transbordar,
é o auge, né, do praticante de yoga, o transbordamento, é o voltar-se para a nossa essência, né, é descobrir, se interessar por o essencial das coisas. Esse é o estudo do sétimo chakra. Vamos lá para o slide então um pouquinho para começar a aula. Ó. Deixa eu só pegar aqui a canetinha para ficar melhor. A gente vai ver que aqui é o Sahasrara. Sahasrara. 1000 pétalas. É a tradução dele, né? 1000 pétalas. E a localização é no coronário aqui, o chakra coronário, né? Em cima dela, como eu pontuei ali um pouco antes. 1000 pétalas, porque o 1000 representa o infinito, né? A gente vai ver daqui a pouco, ó. Chakra da coroa, sede da consciência pura. Então a gente está sempre buscando essa pureza, esse aspecto de limpeza, de higienização mental, de desentupimento mesmo dos nossos nadis, né? Nossos canais energéticos, nadis são canais energéticos, para que essa essência da vida, esse puro aqui, poderia ser traduzido como a essência, a consciência da essência das coisas. Aqui a gente viu 1000 pétalas que refletem todas as cores do arco-íris, ou também violeta, ou branco brilhante com cor da lua cheia. 1000, né? 1000 representa o infinito, tá, gente? Muitos textos antigos, o 1000 as pétalas do lótus aqui, ele representa o infinito, aquele que transborda. O elemento é a consciência divina, o significado, alma ou essência espiritual, espiritualização de todos os sentidos através da meditação e da consciência. O que a gente tem observado nesses últimos chakras, a gente observa que é puramente a essa meditação. A gente observou nos chakras base, que são importantes, eu até frisei no primeiro, segundo e terceiro chakra, que eles eram importantes pela construção de um processo de meditação. Esses chakras, começando pelo chakra do peito, Anahata chakra, né, o Vishuddha, o Agnya e agora aqui o Sahasrara, eles são chakras que são para aqueles que já têm contato com a meditação. Eles já transcenderam aquelas barreiras mais densas, já estão buscando algo mais sutil. Então é aquele que não abandona a meditação, não foi um período da vida que ele meditou, e sim aquele é uma busca mesmo, o Ayurveda chama de Dinacharya, né, que é as suas rotinas, né? Então a meditação é como se fosse um dinacharya mesmo, uma rotina diária. Então correspondência do corpo não é nenhum, porque ela já transborda, né? Transborda o corpo. O primeiro e o último chakra, eles são fora, a gente viu lá no início do nosso estudo, né? Eles estão fora do nosso corpo, uma consciência que vem de fora. A glândula correspondente também não tem, porque está fora do nosso corpo. O Sahasrara chakra é a consciência plena de uma existência superior. Quando a gente fala de existência superior, a gente está falando de essência das coisas. A gente está falando daquilo que as sociedades, aquilo que as civilizações chamavam de Deus. Chamavam, né? E vão continuar chamando de Deus, cada um com seu nome, cada um com a sua representação simbólica. O que a gente fala aqui no yoga de uma existência superior, né, é uma consciência dessa existência superior. Então, eu tenho para mim, assim, tipo o hinduísmo, onde o yoga é inserido, claro, o yoga saiu do berço do hinduísmo, embora ao longo do tempo ele foi se emancipando em diversos aspectos, inclusive o Hatha Yoga, ele diverge muito com o hinduísmo, mas em seu cerne, em sua essência, inclusive os símbolos, eles trazem pra gente. Então aquele panteão gigantesco de deuses, cada um com a sua representação, a gente vê que todos eles têm a sua potência em si, mas essa existência superior que existe em cada representação dela é uma representação de equilíbrio, né? Existe uma força, por exemplo, uma representação de Durga, que é uma guerreira, ela
durante as suas missões, ela guerreou a fim de trazer a harmonia, o equilíbrio no cosmos. Então a gente vê muito isso dentro da gente, né? Por exemplo, um clássico que é o Bhagavad Gita, que a gente também já estudou por aqui, é uma batalha, uma luta ali de Kurukshetra entre os Kurus e os Pandavas, e representa isso, o oceano da batida de leite, a batida do oceano de leite, desculpa, os Devas e os Asuras, né, batendo o oceano, aquilo representa os nossos sentidos, mas tudo para brotar uma consciência, né? No caso da batedura do oceano de leite, brotar o Amrita, brotar o néctar vital, né? Então tudo isso, todas essas representações simbólicas servem para representar esses umbrais de consciência, né? Em diversos, a gente está falando é claro que eu vou me debruçar aqui, senão a hora a nossa aula vai ficar de 3 horas, e aqui para o YouTube é 20, 25, meia hora no máximo para que fique bom o formato da nossa aula, mas em diversas outras tradições, na casa do yoga, é isso, né? Entrar em plena existência superior. Então, todos esses embates, tudo isso que a gente viu, né? Cada chakra que a gente teve que observar o seu aspecto harmônico e o seu aspecto desarmônico, isso tudo é dentro da gente que vai acontecendo, os nossos sentidos e a busca de pacificação. O filósofo tem essa inclinação, né, de autoaperfeiçoamento, ter aquela perseverança que continua sempre, serve para isso. Serve para aperfeiçoamento e observar essa existência superior, que aqui a gente vai falar, a gente falou de Prakriti até agora, né, de natureza elementar, aquela manifestação externa, manifestação interna, e quando a gente fala de Purusha é como se fosse um observador, aquele que observa aquele vazio silencioso, fértil que existe dentro da gente, e que mais do que meditar, quando a gente medita, a gente observa que existe um vazio, e esse vazio é muito bom, até para o nosso equilíbrio, nossa saúde mental, mas tem um passo adiante a isso, né? Tem um passo para a gente não ficar louco, é bom meditar para a gente não ficar louco, né? Porque a gente é assim, né? Bem fácil da gente ficar louco, porque tem muitas demandas aí que a gente precisa cumprir durante a nossa vida e acaba nos desequilibrando, mas existe um processo ainda maior, existe uma curiosidade nesse vazio fértil, existe uma investigação nesse vazio fértil. Então a gente chama de Purusha essa existência superior. Purusha não está subjugada para Kriti. Por exemplo, a gente está subjugada para Kriti, sob os intempéries da natureza interna, né? E a natureza externa da mesma forma. Agora está ventando, vai chover, sol, assim por diante. Purusha não. Purusha é seria o criador, né? Uma existência superior, aquele que ditou as leis, né? Então, o Sahasrara corresponde à consciência plena de uma existência superior, tá? Consciência de uma divindade e nossa pertença a ela. Então, quando a gente observa que para Kriti existe uma essência, é como se a gente fosse uma obra de arte, né, de algum artista famoso, e dentro dessa obra de arte existe uma assinatura. Então, como se a gente tivesse um pedacinho do artista dentro da gente, né, um pedacinho de Deus dentro da gente. Então, a gente perceber isso é muito interessante, e de acordo com o yoga, com as filosofias que usam a meditação como uma base, a meditação é importante para a gente não ficar escravo dos sentidos, né? Vamos lá, vamos seguir. A percepção de que a percepção de que somos a essência espiritual eterna, cheia de conhecimento e felicidade. Tá vendo ali como a gente está usando bastante essência agora, bastante observação daquilo que é essência, daquilo que é sutil? Olha isso, consciência expandida além dos limites da razão e da matéria. Consciência espiritualizada de todos os que nos rodeiam, os relacionamentos, situações e emoções. Consciência da unidade, fraternidade, reverência e veneração em relação a tudo ao nosso redor. O mantra é o silêncio. E a gente observa que aquelas pessoas que conseguiram levar o seu estado de espírito, a sua espiritualidade
em um nível de consciência muito maior do que a gente que está apenas caminhando nesse processo. A gente fala isso de, por exemplo, Mahatma Gandhi, Jesus, né, Buda, assim por diante. E eles falaram, então os discursos vão começando a se afunilar, né? Eles vão sempre falar dessa consciência harmônica, eles vão falar muito de amor, de amorosidade, passividade, né? Então essa busca que tem vários caminhos, a gente está usando aqui o yoga como um deles, mas tem inúmeros caminhos, né? A gente vê que existe essa ideia de que quando a gente está em um estágio de espiritualidade evoluída, a gente vai necessariamente falar de amor, a gente vai falar de fraternidade, de compaixão, porque a essência divina é isso, né? A gente não sabe muito bem o que é Deus, mas sabe que Deus expressa isso, expressa amor. A gente, quando sente Deus dentro da gente, o que acontece? A gente se sente em paz, a gente se sente pleno, a gente se sente em essência. É até difícil a gente conseguir trazer isso para as palavras, né? Eu até fico impressionado que tem autores que conseguem expressar tão bem aquilo que a gente, enquanto praticantes de meditação, entusiastas, né, da espiritualidade, a gente não consegue expressar direito. Esses autores, eles conseguem em alguma medida, mas é em alguma medida, né? Porque a gente sente muito mais do que consegue expressar. Vamos lá, prática de Sahasrara, distúrbios físicos também tem, né? São distúrbios cerebrais, desordem no sistema nervoso, enxaquecas, sintomas ou queixas físicas sem causa aparente, bloqueios ou transtornos psicoespirituais, alienação, confusão, apatia, ignorância, inconsciência, complexos de superioridade, abuso contra outras formas de vida, dúvidas espirituais, negação da esfera espiritual, fanatismo religioso e sectarismo. Tudo isso quando ele está em desarmonia, tá, gente? Agora, em harmonia é sempre aquela maravilha, é sempre aquilo que a gente busca. Uma aura radiante, um rosto rejuvenescido, brilho na pele, olhos e profundidade no olhar. Quando a gente olha para uma pessoa que tem alguma coisa em essência, a sua essência é boa, né? A gente chama que a aura da pessoa é boa. A gente olha no olho da pessoa, parece que tem um túnel, né? E lá dentro ela está conversando com algo mais profundo dentro dela. Então, mais ou menos isso, aquela pessoa que te expressa. Normalmente, como a gente conversa com senhores, né? Que, claro, a idade, a gente está falando de idade, não está falando necessariamente de uma evolução espiritual, até mesmo intelectual. A gente está falando que, claro, a idade contribui para que isso chegue com mais maturidade dentro da gente. Então, às vezes, quando a gente conversa com um senhorzinho, né? E tu olha no olho dele, tu vê que tem coisa ali, né? Não precisa falar nada. Isso, quando está em harmonia, quando está em sintonia, isso, né, com a espiritualidade, a gente observa isso claramente. A sensação de estar no caminho da autorrealização. Isso aqui é importante, isso aqui é essencial, né? A gente achar um caminho e seguir esse caminho da autorrealização. Estado de percepção iluminado, êxtase interno, felicidade espiritual, conforto em qualquer circunstância, ser imperturbável, observador desapaixonado da realidade externa, realização de estados meditativos profundo em relação à divindade, entrega total à vontade divina. Aqui a gente já está falando, né, de Deus, a gente já está falando de conexão sutil, está falando de espiritualidade, tudo isso que faz parte também do yoga. Lembra que Ishvara Pranidhana, o que é Ishvara Pranidhana? Que é a última observância. É a sua devoção. Porque quando a gente tem uma fé, manifesta uma fé, seja ela de qual for, o Ishtadevata, quando a gente chama isso no yoga, é a divindade da sua escolha. O yoga não vai te obrigar a seguir uma divindade específica. Ele vai te dar a sugestão para que tu siga, porque quando a gente reza, por exemplo, quem é adepto à reza, a gente sente uma compaixão, a gente se entrega, a gente abaixa a guarda, né? Nosso ego cai por terra. Então, quanto isso cada vez mais ser sublimado, cada vez mais a gente vai entrar em estados mais alterados de consciência e mais sutilizados, mais conectados com aquilo que a gente chama de Deus, que a gente chama de essência.
das coisas, aquilo que é divino, né? Porque a natureza é divina, a gente precisa olhar mais para a natureza, né? Se a gente só olhasse para a natureza e observasse ela mesmo assim, sem pensar em nada, é impossível a gente não acreditar em Deus. Talvez não seja aquele Deus de barbinha, punitivo, que a gente aprendeu enquanto uma sociedade cristã, né? Mas que seja esse Deus nutridor, esse que a gente aprende a cada mancada que a gente faz, a gente aprende a cada conexão, por mínima que seja, que a gente se conecte com isso que é divino, né? Então, basicamente, o sétimo chakra é isso, gente, é essa conexão aberta. Eu queria deixar também para vocês, eu sei que no YouTube, nas aulas que eu faço aqui no espaço, a gente tem um material mais completinho, mas esse aqui é um livro bom. Quem é de Santa Catarina, ó, Chakras, do Thales Nunes, que é um professor de yoga aqui, assim, entusiasta, uma pessoa muito competente no que faz, escritor, dá cursos de formação. Esse muito que a gente viu aqui, foi extraído desse livro. Eu também já deixei um Mão de Luz, que também é um livro muito bom. E a gente vai ver esse yantra aqui que tem na capa dele, ó, que esse yantra representa a fusão de todos os yantras, aqueles que estão ali atrás, ó, aqui no meu espaço. Então seria tipo a fusão deles, né? Então aqui a gente viu que essa jornada do amor, lembra que eu falei em aulas anteriores que Samadhi, que é digamos assim, a conclusão, né, o fim da nossa prática. Samadhi é sinônimo de amor. Então a jornada do amor, a gente está falando aqui, a jornada em busca do amor, jornada em busca da iluminação, jornada em busca da espiritualidade, a gente poderia falar de diversas maneiras. Então aqui eu usei jornada em busca do amor, e esse Siriyantra, ele representa isso. A gente, nas próximas aulas são ativação e harmonização dos chakras. Eu vou começar pelos yantras, né? Já para a gente voltar nesses símbolos, aí vai ser mais prático, né? Aqui a gente está mais na parte da teoria mesmo, aí as próximas aulas vão ser mais práticas. O Sri Yantra é isso aqui, ó. Ele representa a multiplicidade do universo, né? Ele é considerado o yantra mais belo, o maior do yantra, né? O maior yantra representa a multiplicidade do universo, manifestando-se a partir da unidade da consciência. Então, o que é isso? Representa a essência. O triângulo com o vértice voltado para baixo representa o masculino, né? A interposição de ambos, toda a diversidade da vida que emana da unidade da consciência, representa esse bindu, né? O que representa para baixo representa o masculino, para cima o feminino, é isso, né? Eu acho que eu esqueci de digitar aqui o resto. Mas esse yantra aqui é interessante para a gente meditar, sempre tem um ponto aqui no meio dele, onde a gente medita, e isso vai expandindo para a nossa mente, e isso ajuda muito a gente conectar, é meio que a gente vai ficando hipnotizado quando a gente medita em yantras, né? E é isso que representa, né? Aqui a gente viu, ó, ele representa a multiplicidade do universo, manifestando-se a partir da unidade da consciência. É isso, gente. Chegamos ao final. A gente viu muito nesse estudo, né, com um pouco mais de profundidade, né? Não dá para dizer que foi uma coisa resumida. Dá para dizer que foi uma coisa um pouco mais profunda, mas não dá para dizer que foi um estudo assim, um mergulho intenso. A gente vai continuar agora com essa base teórica bem extensa. A gente vai fazer as nossas práticas. Primeiro a gente começa pelos yantras, por isso que eu já deixei isso já para nessa última lâmina, para na próxima aula a gente já saber mais ou menos o que vai acontecer, qual será a missão, nossa missão enquanto praticantes, né? Praticar meditação envolvendo yantras, e depois as práticas de posturas, porque afinal de contas nós somos praticantes de Hatha Yoga, né? E as posturas estão intrinsecamente ligadas à nossa prática. Então eu queria agradecer a presença de vocês. A gente finaliza aí com chave de ouro, né? Sétimo chakra, tudo o que eu pude passar para vocês eu passei dentro desse limite de tempo que eu tenho, e eu agradeço a presença de vocês, e a gente se vê na próxima aula. Namastê!